Estou conversando aqui na Rede Brasil com o Dr. Giovanni Meloni, cardiologista da Clinic Wari do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui de São Paulo, também já tem algumas unidades no Brasil. Doutor, o senhor é um cardiologista já bastante conceituado e é exatamente sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui, é natural. E a primeira e básica pergunta é essa aqui: por que as doenças cardiovasculares ainda são uma das principais causas de morte, não apenas no Brasil, é claro, em todo o mundo? O coração mata mais do que tudo, hein, doutor? Então, a doença cardiovascular é a primeira causa de morte no Brasil e no mundo, se disse bem. 18 milhões de pessoas vão morrer de coração no mundo, vitimadas por problemas cardiovasculares. É uma doença que realmente é a primeira causa. As pessoas têm que entender que o câncer é uma coisa que pesa, porque o nome é uma palavra que é uma coisa que incomoda, mas o coração mata muito mais. Obviamente que a prevenção se torna importante. A gente precisa entender que como as doenças cardiovasculares são assintomáticas, as pessoas não sentem absolutamente nada, quando elas vão se dar por conta, ou elas estão com sinais e sintomas exuberantes e elas vão procurar uma ajuda profissional, obviamente porque elas estão muito cansadas, não conseguem mais fazer os afazeres, ou elas vão estar já tendo um sinal e sintoma. Às vezes o primeiro sinal e sintoma é a morte súbita, ou às vezes ela vai parar no hospital e aí vai colocar um stent, vai Quando fazer o sintoma é a morte, aí é complicado. Pois é, mas infelizmente você disse bem, a primeira causa de morte aqui no Brasil são mais de 300 mil pessoas vitimadas. Então, o que acontece? As pessoas têm pressão alta, 13/8 já é considerado uma pressão que chama atenção, e as pessoas levam isso sem levar isso em consideração, que aquilo é um problema. O homem morre mais do que a mulher, porque o homem não tende a ir ao médico. A mulher já é mais disciplinada. É por isso que... São 7 anos de diferença. O homem morre 7 anos antes que a mulher, isso é um estudo, inclusive, por conta disso. Então, a mulher se cuida mais, vai mais ao médico, por razões óbvias. A mulher só perde a situação de ficar comparada do ponto de vista orgânico quando ela chega no climatério, na menopausa, porque daí a parte hormonal dela se altera, ela realmente começa a ter riscos aumentados. E como mulher e homem é totalmente igual, mas hoje ela está na linha de trabalho, até pior do que o homem, porque ela tem, às vezes, jornada muitas tripla. Vezes trabalha porque muito tem mais a família, que o homem, tem cargos diretivos, cargos de trabalho, e ainda tem os afazeres domésticos. Então, ela está lá trabalhando, tendo aquele estresse, e ela acaba também sendo vitimada, principalmente no climatério e na menopausa. Ela tem os benefícios até então por conta dos hormônios, mas ela acaba tendo esse problema. O fato que hoje, se você faz um check-up, se você pratica atividade, muda o estilo de vida, faz a dieta, toma medicamentos adequados quando indicados, se preciso for, óbvio, ela consegue, a doença, a gente consegue reverter. Eu sempre brinco, envelhecer é uma certeza, não para todo mundo, envelhecer bem é uma possibilidade presente. Então a gente pode ou não envelhecer ou não, depende da gente. Não é porque todo mundo da minha família teve infarto, AVC que é derrame ou câncer, que eu sou obrigado a ter. Eu posso ter ou não ter. Então se eu entendo que todo mundo morreu com 60 anos de idade por um problema qualquer cardiológico, como câncer, e se eu não fumar, se eu praticar uma dieta, uma atividade, procurar auxílio médico numa necessidade, fazer os exames e tratar aquilo que tiver alterado no colesterol, ou se eu como gordura saturada, que é aquelas gorduras terríveis, e se eu fumo, eu paro de fumar, se eu bebo de maneira exagerada, e se eu mudar isso, eu mudo o perfil. Então eu acabo envelhecendo muito mais do que aconteceu com a minha família, que acabou morrendo precocemente. A medicina ela evolui de maneira diária, semanal. A gente só tem que utilizar disso. Uma das coisas é procurar ajuda médica no sentido de um check-up, independente de ter ou não sinais e sintomas. O check-up é básico para se evitar qualquer doença, inclusive melhorar o sistema imunológico da gente, evitando gripes, resfriados e pneumonia, que foi o início do bloco. Como é que se evita uma deficiência do sistema imunológico? Tirando e salvo, obviamente, doenças genéticas, autoimunes, e aí há um tratamento específico, onde o geneticista e o especialista... Então, a genética, ela age... A genética ela é modulável. E a gente consegue mudar uma genética muitas vezes... Você pode combater isso, você sabendo, meu pai, meu avô, se todo meu mundo tio morreu do coração. A gente consegue mudar isso via, às vezes até medicamentos, se necessário for, mudança de estilo de vida, etc. Às vezes a gente consegue, inclusive a gente tem estudo genético, você consegue detectar e tratar. Exemplo, uma mulher sabe que tem uma predisposição a ter um câncer de mama. Às vezes é resolvido retirar essa situação tirando a mama. Como aconteceu já com algumas artistas de cinema, que não me ocorre aqui o nome, mas... Exatamente, uma situação obviamente absurda, mas se chega a esse ponto retira de prevenção, de se evitar que aquela pessoa chegue ao ponto de ter um problema com uma metástase, coisa do tipo. Mas hoje o tratamento consegue se reverter
doenças, diminuir, tratar. Vamos deixar claro que há 30 e poucos anos atrás, o HIV era uma situação complexa e as pessoas acabavam morrendo. Isso 35 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje, as pessoas, eu tenho pacientes de 30 anos com HIV tomando os medicamentos que a gente chama de coquetel e tem uma vida plena, uma vida total, trabalho. Você pode conviver com essa doença? Tem a doença, com HIV, e por tem exemplo, qualidade de vida mas boa. e com um coração fraco? Você pode conviver com ele? Você hoje consegue, por exemplo, exemplo bem básico, a pessoa tem uma pressão alta, mal cuidada, esse coração ele vai se adaptando, começa aumentando parede, o coração cresce, porque o coração se adapta à coisa certa e à coisa errada. Se ele cresce, a pessoa, obviamente, ele perde o desempenho de bomba, ele começa a ficar cansado. E aí, se a pessoa continuar não tratando, aquilo vai evoluindo. E chega um momento que ele acaba tendo miocardiopatia, insuficiência cardíaca, que é o coração alterado. Aí ele começa a ter sinais e sintomas exuberantes. Aí que ele vai procurar o médico. Só que daí o médico vai ter que tratar o quê? Vai ter que tentar devolver a qualidade de vida para ele, diminuir risco e tentar reverter o que é possível. Salvo, se ele procurasse antes, ele tratasse essa hipertensão, ele não teria esse coração alterado, o coração dele não dilataria, não teria parede grossa, não teria um provável entupimento de artéria, que acaba acontecendo com o passar do tempo, porque ele teria feito a prevenção lá atrás. Até algum tempo atrás, o entupimento de artéria era feito o quê? Com uma cirurgia, um implante... Antigamente se fazia cirurgias cardíacas, hoje a gente tem um stent que se resolve... Senhor, o stent, por exemplo, ele substitui uma... Me foge o nome agora. Uma cirurgia de revascularização miocárdica. Exatamente. Substitui largamente. Hoje os stents cada vez são menores. Nós temos hoje uma subespecialidade da cardiologia que é a hemodinâmica, que graças a Deus os stents, aliás o stent é o nome por conta do nome de um dentista, por isso que é o nome, o stent, que é do nome dele, e foi em homenagem a ele. O stent é o nome de um médico que... Dentista. E aí o que acontece? O stent, ele se resolve boa parte dos entupimentos por placa. Lembrando que isso pode ser evitado. Na grande Você pode prever isso antes de um infarto. Se a pessoa chega no hospital com uma situação de quase de um entupimento, você faz um cateterismo e aí você pode resgatar aquela artéria com um stent. Uma artéria, duas ou três. E o stent segura por um bom tempo? Segura, porque o stent ele é totalmente seguro. Eu tenho pacientes com mais de 30 anos, 25 anos. Essa transferência da veia, Não, na verdade, aí já é revascularização do miocárdio, que você pega uma veia safena ou você põe... Uma ponte de safena que isso, se diz aí já agora. É a revascularização, é a cirurgia. Mas o stent hoje pode substituir isso, porque você vai com um catéter e coloca o stent até o local. Pena que eu não tenho material para mostrar Nós temos um dos colegas, que eu não vou dizer o nome, uma questão de... que tem 3 stents que trabalha conosco aqui. Quer dizer que esses 3 stents podem ter substituído a necessidade de uma ponte de safena. Com certeza absoluta, desde que a pessoa procure, obviamente, evitar o cigarro. Foi o caso dele, é claro. Se a pessoa tem colesterol alto, ela baixa esse colesterol via dieta e medicamentos, se necessário for, mude o estilo de vida. Se ela for uma pessoa, por exemplo, com sobrepeso, um peso acima, índice de massa corpórea elevada, ela precisa tratar isso. E a pressão, que base precisa estar? Hoje a gente sabe, segundo os guidelines, que a gente chama de protocolos mundiais, a Organização Mundial de Saúde preconiza, hoje 12,5 por 8,5 é o limite. 13 já é considerado uma hipertensão leve. Porque a hipertensão é dividida em leve, moderada, Pois é, grave, alguém com a minha idade maligna, vai ao médico e ele lá mede a sua pressão e diz 13 por 8, você chega a ficar contente. Mas não é o caso, não, né? Tirando que, às vezes, por fato de você estar na frente do médico, ter um jaleco branco, aquela situação incômoda, se aquilo for real, o 13, de alguma maneira, já começa a incomodar. A pressão do jaleco. Jaleco branco. Então, aquela situação, se for retirada e realmente for uma hipertensão de verdade leve, 13, 13,5, tem que ser tratado também. Às vezes você mudando o estilo de vida, melhorando o sono da pessoa. Independente da idade também, doutor? Não, hoje eu tenho pacientes de 90 ou 25 anos de tonelada na minha clínica. Hoje o envelhecer é uma realidade. É por isso que eu digo, quanto antes se começar a prevenção, melhor. Eu tive a oportunidade de estar no Japão e lá, no momento que eu estive lá, sobre ácidos graxos saturados marinhos ômega 3. Até na época eu fui no programa da Ana Maria Braga e da Claudete Toiano, no Norte a Norte. Isso faz tempo. E aí foi dito lá no hospital de Chiba, no Japão, a respeito disso. O peixe industrializado é bem diferente do alto mar. Quando você come o de alto mar, ele tem uma propriedade de benefício. O de cativeiro, o benefício cai. O industrializado cai mais ainda. Mas todos são benéficos. O ômega 3, por exemplo, que você adquire na alimentação, porque ele protege a artéria. Então, uma das coisas que eu observei lá no Japão, que eles são magros, são ativos, e isso de alguma maneira... E tem muito problema de pressão alta, por causa do shoyu, né? Que tem sim, muito mas sal o shoyu também, tem um light, né?
Você diminui esse impacto do solo. Já então, estão ser preocupados com magro, isso, ser ativo, a gente começa já a ver, de uma maneira geral, em países desenvolvidos. O europeu, por exemplo, ele também acaba, apesar de muitos erros, ele também é ativo, porque ele trabalha de bicicleta, trabalha de metrô, porque lá o sistema metroviário funciona. Então, eles são ativos, o europeu, o oriental, que eu acabei de falar. E eles têm uma sobrevida maior. Por quê? É óbvio que aí a gente entra em vários outros assuntos. O sistema de saúde acaba colaborando também, eles acabam tendo isso. Mas eles têm também no dia a dia a famosa dieta do Mediterrâneo, onde o vinho, o red wine, tem um polifenol resveratrol, flavonoide tomado de maneira adequada, acaba Ele isso protegendo funciona a de uma artéria. maneira positiva, É um antirradical no caso, livre, né? tomado em torno de 100 a 200 ml. O problema é que o vinho, a gente sabe que é o álcool, que é uma droga lícita, mas pode ser tomada a partir dos 18 anos de idade, se torna um problema, porque você não pode dirigir, porque você pode causar acidentes, e nem deve. Mas entenda que o polifenol resveratrol existe em várias propriedades, na uva, por exemplo, e isso ajuda a proteger a artéria. Várias são as situações que você pode fazer a prevenção. Perfeito. Doutor Giovanni Meloni conversando comigo aqui ao vivo na Rede Brasil de televisão. Ele é autor desse livro, A Dose Correta para uma Saúde Perfeita, que eu prometo conversar sobre esse livro agora em nosso próximo bloco. Daqui a pouco voltamos, hein? Fique com a gente.